Amigos, Filipão sempre foi uma boa no Grêmio. Mas lá em 2014, depois da Copa, quando ele voltou, não foi a mesma coisa. Não foi a mesma coisa. O elenco do Grêmio estava sendo reconstruído. Então, o Filipão ali vinha abalado da situação da seleção brasileira. Ainda assim, num Grenal ganhou de 4 do Internacional, depois o Inter classificou para a Libertadores. E o Filipão acabou saindo até meio que estressado com o presidente Romildo Bolzan Júnior. Estaria voltando por cima? Não, estaria voltando com uma incumbência de reagrupar as coisas no Grêmio. Olha, há poucos dias ainda uma declaração infeliz do Antônio Brum, né? Dizendo que o Jeromel falou para ele que se eles estivessem lá, Brum e os seus pares, o Grêmio de repente não tivesse caído. Acusando por tabela o Filipão, o Denis Abraão, o Serginho Vasquez. Aquilo ali não ficou legal, eu já comentei há poucos dias. Então o Filipão viria com uma incumbência agora de dar cara e coragem para o Grêmio, coisa que os atuais dirigentes não conseguiram. Então, eu estaria dando a resposta ao Brum? Não. É uma constatação. Não funcionou em 2021 e não funcionou agora. O Grêmio perdeu 17 partidas. O Grêmio em 2 campeonatos brasileiros tomou mais de 100 gols. Então, quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Marlon, lateral esquerdo, pode ser o primeiro reforço, mas primeiro terá que vir o técnico. O Wendel do Porto foi sondado, mas é caro. Christian Zavala, atacante do Colo-Colo, foi oferecido, mas custam o que custaram Monsalve, Arezzo e Aravena. Claro, o mesmo valor, não os 3 somados, o mesmo valor. E ainda a respeito dessa vinda do Filipão e dos técnicos, bom, com o Tite dando para trás, e se tivesse confirmado, não viria o Filipão, por isso começou a se tratar com o Filipão. O Filipão não trabalharia com o Tite, né? Até porque teve aquela história do fala muito. Então o Filipão teria sondado Arce, Carille e eu incluo aí o Mano Menezes, que alguém do Grêmio entrou em contato. A verdade é que o Grêmio vai ter que se reestruturar. A coisa está mal pega. E é ano de eleição, ano de 2025. Como coordenador técnico, voltaria o Filipão. Pulando para o lado do Internacional, saída do Alário é líquida e certa, foi liberado. Vamos ver o que vai ser o acerto com o Internacional. Vai receber em 40 prestações, 50, 30, 20, né? O Internacional deve e deve bastante. Eric, Canóbio, Mastriani, jogadores do Atlético Paranaense, o lateral esquerdo, que agora me foge o nome, também poderia reforçar o Internacional. Olha, é muita gente de um time rebaixado. E não pensem que vai rifar os seus jogadores do Atlético do Paraná. O Inter precisa de zagueiros com urgência. Se não, bota o Cleiton Sampaio a jogar e o Rochel. Foram 2 contratações. O problema é que se contrata e muito na tentativa. Debentures, um tema que eu vou abordar com profundidade amanhã pela manhã no Café com Futebol. Outros jogadores que o Inter também pensa, Lucas Barbosa, que iria concorrer com o Tabata, por exemplo, uma função parecida. João Lucas, o novo técnico do Santos, pode querer que ele fique ou não, ele que estava emprestado ao Juventude, mas isso só se o Inter perder o Bruno Gomes, porque não dá para ficar estocando os jogadores, né? O Inter tem o Brian Aguirre, tem o Natan, e tudo custa dinheiro. Aliás, por falar em custar dinheiro, né? Quanto desperdício de dinheiro, senhor Luan, né? Dizem que ele investe bem, que guardou dinheiro, mas 31 aninhos, não joga há quase 9 meses, Luan avalia propostas e cogita se aposentar. Que coisa, né? Não se comportou direito, né? E aí vai ter que abreviar a carreira. Outro que não se comportou direito, ex-internacional Hugo Malho, foi condenado por abuso sexual na Espanha. 6 juízes negaram por unanimidade o recurso do ex-capitão do Celta. O jogador é culpado após tocar mulher que trabalhava como mascote durante o jogo contra o Espanhol. E eu nem vou dizer que sirva de exemplo, que sirva de lição, porque todo mundo sabe como tem que se comportar em sociedade. É isso, né? O Grêmio está aí às voltas com a remodelação.
o Internacional com a tentativa de manutenção de alguns atletas, torcendo que venham propostas, mas decentes, não como a do Krasnodar, que ofereceu pelo melhor jogador do Inter no Campeonato Brasileiro, o Wendel, mesmo que não tenha ganho bola de prata, quem ganhou foi Bernabé e Alan Patrick. Para mim, Wesley e Vitão tiveram o mesmo tamanho que esses dois. Ainda um pouquinho maior para o Wesley o destaque, porque fez muitos gols. Mas, e os Debentures? Amanhã a gente fala mais.